empurrões, chutes, tapas, estupro, humilhação, insultos, ameaças, constrangimento, isolamento, controle da sua liberdade de ir e vir, do seu dinheiro, das suas coisas, coação, pressão para fazer sexo, se recusar a usar preservativo, proibir você de trabalhar fora de casa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 750 milhões de mulheres no mundo sofrem essas e outras violências. Uma em cada 3 mulheres já apanhou ou foi violentada por um parceiro na vida. Esses números, eles mostram uma realidade que não está distante de mim ou de você. Está na casa ao lado ou talvez esteja inclusive na nossa casa. Mas sabia que existem leis que nos protegem disso? O Acontecência de hoje fala sobre a violência contra a mulher e principalmente sobre a luta da mulher contra a violência. Olá, e nós estamos aqui com a Acontecência dessa semana e como eu falei na semana passada, nós estamos fazendo uma trilogia sobre a violência. Na semana passada falamos sobre faces da violência e hoje nós vamos falar sobre mulheres contra a violência. E aqui no meu sofá eu vou apresentar para você convidadas maravilhosas e fantásticas que vão com certeza tirar todas as suas dúvidas de casa. A nossa consultora, psicóloga, querida amiga Madalena Marques. Boa noite, Madalena. Boa noite, Larissa. É um prazer estar aqui com você de novo. Muito bom, Madalena. Com esse tema de hoje, com certeza nós teremos muita coisa, né, para colocar em debate. Aqui comigo, Andréia Ferreira de Souza. Tudo bem, Andréia? Tudo bem. Andréia é uma ativista feminina e vai nos trazer logo agora no início uma história para acordar você que está em casa. Aqui comigo, Débora Loureiro. Tudo bem, Débora? Tudo bem, boa noite, Larissa. Obrigada pelo convite. Boa noite, boa noite. A Débora, ela é desenvolvedora humana, também vai nos trazer informações extremamente preciosas. E aqui conosco também, doutora Ivna Shelby. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa noite, Larissa. Boa noite a todas. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. A doutora Ivna é delegada e ela vai poder tirar todas as suas dúvidas. Mas eu quero começar essa noite com você da seguinte forma. A Andréia, nossa ativista feminina que tem um trabalho muito interessante com mulheres, ela vai nos trazer uma história agora justamente para dar a abertura daquilo que muitas vezes você pode estar passando na sua casa ou a sua vizinha está passando que você até não tem conhecimento. Andréia, conta pra gente um pouquinho da tua história para que a gente possa alertar a nossa espectadora. Eu tive um relacionamento há uns 30 anos atrás. Foi o pior relacionamento que alguém pode ter e que eu já tive, né? Eu fui casada com um rapaz, por 2 anos eu vivi com ele com violência doméstica. Esse rapaz, ele me batia, ele me espancava, a violência com ele partia de todos os jeitos, era verbal, era como você mesmo citou aí, começou sempre com empurrão, com um olhar agressivo, e aí acabou o respeito. E foram 2 anos sofrendo, apanhando, e eu achava que eu tinha que ficar com ele. Por quê? Porque eu precisava dele. Eu tinha uma filha de um outro relacionamento e eu me achava incapaz de viver sem ele. Gente, como incapaz de viver sem aquela pessoa só por causa de um teto? Porque quem trabalhava era eu, né? Quem botava o alimento em casa era eu. Até o cigarro dele, eu é quem dava. E ainda apanhava. A partir da hora que o homem, ele faz, por mais que seja pequeno, a falta de respeito, acabou, gente, tem que sair fora, porque passou da falta de respeito, já vai vir a pancadaria. E não existe isso, eu não posso separar dele, porque eu tenho um filho, mas eu preciso dele. Tem que separar. Tem que separar, tem que correr atrás, tem que acreditar na gente. E o que é pior, quando eu estava com ele nessa época, eu não tive apoio, porque eu não tinha família, eu meti a cabeça e venci. Eu me considero uma mulher de resiliência, porque só eu sei o que eu passei. E qualquer uma mulher pode sair, basta querer.
Basta querer. E hoje existe, né, a Delegacia da Mulher. Hoje a gente tem muito apoio. Tem recurso. Mas naquela época não tinha, não. Nós estamos falando de 30 anos atrás. Isso, né? naquela época não tinha. Só que até hoje, se você observar bem, nós temos mulheres que têm a cabeça que eu tinha lá atrás. Eu não posso sair do meu marido, eu não vou conseguir, porque sem ele eu não vou conseguir pagar aluguel, eu não vou conseguir sustentar o filho. Pode sim. Naquela época era mais difícil, eu consegui. Hoje tem mais recurso. Na realidade, nós mudamos o século, mas a mulher ainda não mudou o pensamento. Não. Né? E precisam acontecer casos realmente apavorantes dentro da sociedade para que haja uma mobilização dessas mulheres. Né? E esse trabalho, Andréia, é muito interessante, né? Porque você consegue, como testemunho vivo, apresentar para essas mulheres que existe sim uma saída. Sim. Uma saída. E a gente tem muitos tipos. Eu até queria te perguntar, porque as violências mais comuns, né, que a gente tem, estupro, agressões físicas, que isso é o óbvio pra gente. Mas existem muitas outras que estão por debaixo do tapete. Né, Andréia? Com certeza. E isso você tem visto na vida com essas suas meninas, porque né? Eu dou palestra não só dentro do ambiente de trabalho, que é o segmento do meu sindicato, como também na categoria, como também dentro das comunidades. Eu não fico só dentro do ambiente de trabalho com as meninas, minhas meninas de ouro, mas eu vou também dentro das favelas, dentro das igrejas, onde os padres também reúnem o pessoal da comunidade e eu vou falar sobre a violência doméstica. Eu não falo só sobre violência doméstica, também falo sobre câncer de mama e falo sobre câncer de próstata, DST, tudo para a população, tá? Mas o meu foco é a violência doméstica, porque eu quero ajudar as mulheres, eu quero mostrar para elas que tem solução, elas precisam acreditar. Na abertura do programa, eu falei que nós temos ao redor do mundo mais ou menos 750 milhões de vítimas contra a violência. Nós estamos falando apenas de mulheres aqui. Você sendo uma estudiosa e essa ativista realmente que arregaça a manga, né? O que você acha que pode explicar esse número, que é um número assim simplesmente exorbitante? Esses homens, eles vêm trazendo, sabe, esses homens agressores, vamos começar pelos homens, os homens agressores, muitos deles, eles viveu lá no passado agressões que eles viam o pai dele, mãe, naquele mundinho de agressão, e eles foram, criando isso dentro deles, sabe? E eles não têm informação, ou muitas vezes eles têm informação, mas eles querem ser machistas, eles acham que eles podem, e as mulheres aceitam, sabe? Então, uma certa culpa disso aí é o passado daquele agressor, que muitas vezes, se você for conversar com um agressor, ele começa a falar, eu vivi, o meu pai fez isso, com a minha mãe, o meu avô fez isso está na família, eu já ouvi homens falar isso, sabe? E depois, assim, na hora que você dá aquela chamada, eles falam, não, eu vou mudar, mas não muda, só que a mulher, quando o homem não muda, a mulher tem que mudar. Sair do foco, se você também tomar uma atitude. Tomar atitude, depende da mulher, gente, é a mulher. Se o homem não muda, a mulher muda, a mulher é forte, basta querer. Nós falávamos disso no nosso do primeiro programa da série da trilogia, nós falávamos exatamente isso, né? De onde vem essa violência. Então, trouxemos o contexto histórico para o programa, né? Da questão de você ter lá as relações de poder e aí automaticamente foi se colocando no DNA do ser humano essa questão da violência. E isso vem passando século a século, geração a geração. Mas hoje nós caímos, mesmo tendo a quantidade de informação que nós temos, nós caímos muito na questão do machismo. Você tem esse histórico, né? Porque você cresce num ambiente social em que para o homem ele é ensinado que ele deve ser agressivo, que a mulher é propriedade. Porque seria sinônimo de ser forte. Força, até de masculinidade. De masculinidade. Inclusive, tipo, você só é um homem másculo, um homem viril,
se você é agressivo, se você impõe de forma violenta, não só a sua família, mas aos seus convivas, essa agressividade. A mulher também é educada como um objeto, como algo frágil, que aí vem o do sexo frágil, inclusive, que é um ranço. Então você tem toda essa questão histórica e social que faz com que as pessoas se identifiquem com esses estereótipos de agressor e de vítima frágil. E isso, dentro de contextos de estresse, com as pessoas não tendo mecanismos de autoconhecimento, de saber lidar com seus sentimentos, um ciúmes, uma raiva, uma tristeza, isso explode. E aí quando você está num ambiente como na sua casa, que é o seu terreno, você que manda ali. O seu quadrado. É o seu quadrado, ninguém vai entrar ali. Você se sente à vontade em expor essa violência. E aí, como ela muito bem pontuou, você vai numa evolução. É uma palavra, é um xingamento, é um empurrão. E aí isso é natural ser um tapa, ser um espancamento. E aí isso entra na vivência, né? E isso se torna normal. E isso entra no dia a dia. Nós falávamos disso antes, no Faces da Violência, né? A pessoa não consegue entender isso, não é, doutora? Não compreende a noção de que a violência, ela começa muito antes de uma agressão física, de um soco, de um tapa, de um puxão de cabelo. A violência começa quando o homem começa a tentar tolir a mulher na sua liberdade de escolha, quando ele tenta perseguir essa mulher, quando ele faz um xingamento, quando ele censura certo tipo de roupa, quando ele faz um olhar intimidador, quando ele reprova certa atitude daquela mulher, né? Ela tem que exercer a sua autonomia da vontade. Então, quando, de alguma forma, ele tenta impor a sua vontade a essa mulher, isso já pode ser uma violência, quando isso não é feito com diálogo. Né? Quando não se chega a um diálogo, uma conversa, para se chegar a uma solução compartilhada, ele tenta impor a sua vontade, aí sim já começa a violência. Isso é que me traz um pouco de medo, né? Justamente quando a pessoa começa a respeitar por conta do medo. Né? Será, Madalena, que a psique masculina ela é diferente da feminina e que isso deixa com que o homem possa ser mais violento? Que justifique a violência? Não. Os nossos mecanismos são os mesmos. Nós somos diferentes, mas não ao ponto de a psique de um homem é assim, da mulher é assado. Não, isso cientificamente não tem nada que comprove isso. Então não existe nada por conta da psicologia ou da formação nossa biológica que diga, que justifique a violência do homem. Eu acredito mais no peso da cultura, né? Não faz muito tempo nós não votávamos. É verdade. Né? Então, é recente. Então, quando a mulher ela deixou de se considerar propriedade do homem e ela foi para o mercado de trabalho, ela começou a acordar. Ela começou a olhar outros modelos, outras formas. Quando ela deixou de depender financeiramente desse homem, ela passou junto com isso a dizer não. Ela antes não dizia não, ela não podia dizer não. Quando ela abriu a janela da vida. Abriu a janela da vida. Né? Porque é abrir uma janela da vida. Ela, do jeito dela, a Andréia, que falou muito bem, aconteceu isso com ela. Opa, não é isso que eu quero para mim, eu não mereço isso. Eu preciso apanhar todos os dias? De jeito nenhum, nem dia sim, nem dia não, nem uma vez por ano. E aí ela tomou para ela o poder da decisão. Exatamente, eu não sou uma coisa, eu não sou propriedade desse homem que está comigo. Né? Eu vou ter que fazer uma parada para o break agora, mas eu vou deixar no ar aqui, meninas convidadas maravilhosas, todas, uma pergunta, porque a gente vai trazer isso na volta. A mulher precisa aceitar isso calada? Porque tem mulher que ainda está aceitando calada. Mas a gente vai responder na volta. A gente vai fazer um break rapidinho, porque nós estamos falando aqui de mulheres contra a violência. É o segundo programa da trilogia sobre violência que o Acontecência está trazendo para você. Fique aqui, eu volto num minuto.